A história começa com uma pergunta simples, mas profunda. Quem foi Ismael? Ismael, ou Ismael em hebraico, foi um dos filhos de Abraão, o grande patriarca. Filho de quem? De Hagar, uma mulher cuja história carrega dor, deslocamento, escolhas humanas e, ainda assim, a atenção direta de Deus. Para entender Ismael, é impossível ignorar o caminho que levou Hagar até a casa de Abraão. Hagar era egípcia. Antes de qualquer coisa, sua origem estava ligada ao Egito, uma terra de poder, reis e palácios. A tradição relata que ela tinha origem nobre, mas o que a história bíblica nos mostra é que ao chegar à casa de Abraão, ela não veio como princesa, veio como serva. Esse caminho começa quando Abraão obedece ao chamado divino e sai de sua terra natal. O texto de Gênesis 12:1 diz, de forma clara e direta, dentro do fluxo da história: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedece. Ele deixa Ur dos caldeus e segue rumo à terra de Canaã. Mas a caminhada da fé não o livra das crises. O próprio texto bíblico narra que, ao chegar à terra prometida, a fome se instala. Gênesis 12:10 descreve esse momento com simplicidade e peso. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para ali peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. É no Egito que o destino de Hagar começa a se entrelaçar com o de Abraão. Ao se aproximar daquela terra poderosa, Abraão sente medo. Medo não do deserto, mas dos homens. Ele olha para Sarai e reconhece sua beleza, e o texto segue narrando esse temor humano. Em Gênesis 12, 11 e 13, a própria narrativa bíblica revela: disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e me matarão, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viva a minha alma por amor de ti. Sarai concorda. O plano humano entra em ação. E exatamente como Abraão temia, o faraó se interessa por Sarai. O texto não dramatiza, mas é firme ao dizer que ela é levada para a casa do rei. Porém, aqui a história revela algo essencial. Deus não abandona Sarai, nem o fio da promessa. Em Gênesis 12:17, o texto bíblico se insere na narrativa como um acontecimento incontornável. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. O Faraó entende que há algo errado. Ele percebe que tocou em algo que não lhe pertencia. Sarai é devolvida, e Abraão sai do Egito com muitos bens, servos, servas e riquezas. É nesse ponto silencioso da história que Hagar entra em cena. Uma egípcia que, muito provavelmente, faz parte desse grupo que sai do Egito com Abraão. Ela chega à casa de Abraão não como escolha própria, mas como consequência das decisões de outros. Servindo a Sarai, vivendo à margem da promessa, sem saber que seu nome ainda ecoaria por gerações. A história segue sem pressa. Nada aqui é por acaso. Cada decisão humana constrói o cenário onde Deus continuará agindo. Hagar ainda é apenas uma serva, invisível aos olhos de muitos, mas não invisível ao Senhor. A narrativa ainda não chegou ao seu ponto mais sensível. Hagar ainda não falou. Ismael ainda não nasceu. Mas o terreno está preparado. A promessa de Deus continua viva, mesmo quando as escolhas humanas parecem confundir o caminho. A história segue adiante sem romper o fio que começou no Egito. Tudo o que aconteceu ali não ficou para trás. Voltou com Abraão, entrou em sua tenda e passou a fazer parte do cotidiano da promessa. Hagar agora vive na casa de Sarai. Não mais no palácio do faraó, não mais cercada por ídolos, mas sob o mesmo teto de um homem que caminhava com Deus. A tradição oral diz que aquela experiência marcou profundamente Hagar. O Deus que feriu o faraó para proteger Sarai não era como os deuses do Egito. Ele via, ele agia, ele guardava. O tempo passa. Décadas se acumulam. Abraão e Sarai envelhecem juntos, carregando no coração uma promessa que ainda não se cumpriu. A Bíblia não romantiza esse momento. Ela o expõe com honestidade humana. Em Gênesis 16:1, a narrativa bíblica diz:
Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era Hagar. A promessa existia, mas o ventre continuava fechado. A fé começa a lutar com a espera. Então Sarai toma uma decisão que mudaria o rumo da história. Em Gênesis 16:2, o texto segue de forma direta. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Não foi um ato impulsivo. Foi uma tentativa humana de ajudar Deus a cumprir aquilo que ele já havia prometido. Hagar, que havia chegado como serva, agora é elevada à condição de concubina, não por escolha própria, mas por decisão dos outros. A Bíblia continua narrando sem adornos emocionais artificiais. Em Gênesis 16:4 está escrito: Ele a possuiu, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. A gravidez muda a dinâmica da casa. O coração humano reage, o orgulho surge, as tensões aumentam. A promessa agora parece mais próxima, mas o ambiente se torna mais pesado. Ainda assim, Deus não perde o controle da história. Hagar gera um filho. O nascimento não acontece fora da promessa, mas dentro da soberania divina. Em Gênesis 16:15-16, o texto narra com clareza: E Hagar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Hagar lhe dera, Ismael. Era Abrão da idade de 86 anos quando Hagar lhe deu Ismael. Ismael nasce. Seu nome carrega significado. Deus ouve. Mesmo em meio a decisões humanas imperfeitas, Deus ouve o clamor silencioso de uma serva egípcia. Os anos passam novamente. Ismael cresce. Abraão envelhece. E então, quando Abraão chega aos 99 anos, Deus fala outra vez, agora estabelecendo um sinal eterno da aliança. A narrativa entra em um ponto decisivo. Em Gênesis 17:9-10, o texto bíblico diz: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Esse pacto, chamado Brit Milá, não era apenas um rito físico, mas um sinal visível de pertencimento. Ismael, embora não fosse o filho da promessa que ainda viria, também fazia parte da casa de Abraão. A obediência de Abraão não foi parcial. Em Gênesis 17:23, a própria Escritura narra: Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do prepúcio deles naquele mesmo dia, como Deus lhe tinha dito. Ismael participa da aliança. Ele cresce sabendo que pertence à casa de um homem que anda com Deus. Mesmo que o cumprimento pleno da promessa ainda esteja no futuro, Deus já está moldando destinos. Nada aqui é descartável. Nada é esquecido. Hagar, Ismael, Sarai e Abraão estão todos dentro de uma história maior do que conseguem enxergar naquele momento. A história avança para um ponto delicado. Ismael já não é mais uma criança pequena. Ele cresce dentro da casa de Abraão, participa da aliança, carrega o sinal do pacto no corpo. Mas o convívio agora se torna difícil. A promessa que ainda se cumpriria por meio de Isaac começa a gerar tensão dentro da própria família. Sara percebe que algo não vai bem. Ela teme pela formação espiritual de seu filho. Teme pela continuidade do caminho que Deus havia traçado. O texto bíblico não entra em detalhes psicológicos, mas deixa claro o conflito. Em Gênesis 21:9, a narrativa diz: Viu Sara o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a Abraão zombando. Esse momento é decisivo. Sara entende que aquela convivência não pode continuar. Então ela fala com Abraão de forma firme. Em Gênesis 21:10, o texto registra suas palavras. E disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Para Abraão, isso não é simples. Ismael não é apenas um problema doméstico, é seu filho. O texto faz questão de mostrar o peso dessa dor. Em Gênesis 21:11 está escrito:
E pareceu esta palavra muito penosa aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Abraão não quer perder Ismael. Ele não ignora sua responsabilidade. É nesse ponto que ocorre uma intervenção divina clara, direta, sem ambiguidades. Em Gênesis 21:12, Deus fala com Abraão dentro da própria narrativa. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas Deus não encerra a fala aí. Ele não descarta Ismael. A promessa não é anulada. O texto continua, e em Gênesis 21:13, Deus afirma: mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. A separação acontece, não como rejeição divina, mas como parte de um plano maior. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. O texto descreve a cena com sobriedade, sem drama exagerado. Em Gênesis 21:14 está escrito: então se levantou Abraão pela manhã e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante pelo deserto de Berseba. O deserto volta a aparecer. O mesmo ambiente onde Deus costuma se revelar aos que não têm mais recursos. A água acaba. A força de Agar se esgota. Ela se afasta, incapaz de ver o sofrimento do filho. Em Gênesis 21:16, a narrativa bíblica descreve esse momento com extrema sensibilidade. E foi assentar-se defronte, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se defronte, e levantou a sua voz, e chorou. Mas Ismael não está esquecido. O nome dele volta a se cumprir ali mesmo. Deus ouve. Em Gênesis 21:17 o texto diz: e ouviu Deus a voz do menino, e o anjo de Deus chamou a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Deus abre os olhos de Agar. Ele não muda o deserto, mas revela o recurso. Em Gênesis 21:19, a narrativa conclui esse momento. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. A promessa feita antes mesmo do nascimento de Ismael começa a se cumprir. Aquele anúncio antigo não foi esquecido. Lá atrás, quando Agar ainda fugia grávida, o anjo do Senhor havia dito, em Gênesis 16:10-12, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ismael cresce no deserto, mas não fora da promessa. Em Gênesis 21:20, a Escritura afirma de forma direta: e era Deus com o menino que cresceu, e habitou no deserto e foi flecheiro. A história não termina aqui. Ela apenas muda de cenário. Deus continua presente, mesmo quando o caminho passa pelo deserto, pela separação e pela dor. A narrativa continua aprofundando o destino de Ismael, agora à luz da palavra que havia sido dita sobre ele. A Escritura havia declarado que sua mão estaria em confronto, e que muitos teriam a mão levantada contra ele, não como condenação, mas como descrição de um caminho marcado por conflitos, desafios e sobrevivência. Aquela palavra não surgiu no deserto por acaso. Ela acompanharia Ismael ao longo de sua vida. Quando Agar e Ismael deixam a casa de Abraão, não saem como uma criança indefesa nos braços da mãe. Ismael já havia crescido, já carregava identidade, força e consciência. A tradição reconhece que ele não era mais um bebê, mas um homem jovem, capaz de caminhar longas distâncias, embora ainda dependente do cuidado materno naquele momento extremo. O deserto, mais uma vez, se torna palco da revelação. A água acaba, o corpo enfraquece. Agar entra em desespero ao imaginar a morte do filho. A Bíblia não descreve esse sofrimento de forma distante. Ela o narra com verdade e humanidade. O choro sobe ao céu e é ouvido. A promessa feita a Abraão ainda estava de pé.
Deus não havia esquecido o que disse sobre Ismael. Ele não voltaria atrás. O anjo do Senhor intervém novamente, reafirmando que a vida daquele filho não terminaria ali, porque dele sairia uma grande nação, conforme já havia sido anunciado. O milagre não vem como algo espetacular, mas como revelação. Deus não cria água do nada diante dos olhos de Hagar. Ele abre seus olhos para algo que já estava ali. O poço sempre existiu. O que faltava era visão. A provisão estava presente antes mesmo do desespero alcançar seu ápice. Ismael bebe, recupera forças, segue vivo. O deserto deixa de ser sentença de morte e passa a ser escola de formação. A Escritura afirma que Ismael cresce ali mesmo, naquele ambiente hostil, e que Deus estava com ele. Ele se torna arqueiro, homem do deserto, alguém moldado pela resistência e pela sobrevivência. Não vive à sombra de Abraão, mas carrega em si a herança de ser filho dele. Mesmo distante, o vínculo não se rompe completamente. Ismael não se desconecta de sua origem. Há registros antigos e tradições que indicam que ele manteve contato com seu pai. O afastamento físico não significou o abandono total. Abraão continuava sendo seu pai, e Ismael continuava sendo seu filho. O Deus que chamou Abraão, que guardou Sarai, que viu Agar no deserto e que ouviu a voz de Ismael, segue conduzindo a história com firmeza e propósito. A promessa não foi anulada. Ela apenas seguiu por outro caminho. Nada do que aconteceu foi esquecido, nada foi desperdiçado. Ismael sobrevive, cresce, forma sua casa, cumpre aquilo que foi dito sobre ele. A história avança mais uma vez, agora revelando que, mesmo distante, Ismael não estava desligado de suas raízes. Ele havia crescido, formado sua casa, construído sua tenda e iniciado sua própria família. O deserto o moldou, mas não o isolou completamente da herança de Abraão. A tradição antiga relata que a primeira esposa de Ismael se chamava Adisa. Um nome que carrega um significado curioso, pois em hebraico está ligado à ideia de alguém insensível, dura no trato, pouco atenta ao outro. Essa característica não aparece como acusação direta, mas como um detalhe que prepara o ensinamento que a história quer transmitir. Abraão, já idoso, sente o desejo de ver o filho. Ele não se anuncia como pai. Chega como um viajante comum, alguém cansado da longa jornada. A viagem não foi curta. Da terra de Canaã até a região onde Ismael habitava, o caminho era árduo, feito sob sol forte e noites frias. Ao chegar, Abraão pergunta por Ismael. A mulher responde que ele está no campo, trabalhando com sua mãe, colhendo tâmaras e cuidando do sustento da casa. O visitante então pede algo simples, água e alimento, como qualquer viajante faria naquele tempo. A resposta é seca. Não há hospitalidade. Não há cuidado com quem chega cansado. A mulher diz que não tem nada a oferecer. Abraão não discute, não se revela. Apenas deixa um recado, curto, mas carregado de significado. Ele diz que um homem idoso passou por ali e observou que as bases da tenda não estavam boas e que talvez fosse hora de trocá-las. Quando Ismael retorna e escuta o relato da visita, algo se move dentro dele. Ele entende. Aquela mensagem não falava de madeira, estacas ou tecido. Falava de fundamentos. Falava de caráter, de valores, de como uma casa se sustenta não apenas com paredes, mas com atitudes. Ismael compreende que o visitante era seu pai, e compreende também o sentido do aviso. Uma casa construída sem hospitalidade, sem sensibilidade, sem honra ao próximo, não permanece firme. A decisão não é narrada com longos discursos, mas com clareza. Ismael troca as bases da tenda. Troca aquilo que sustentava sua casa. Ele se separa daquela esposa e, mais tarde, toma outra mulher, agora com fundamentos diferentes. Alguém capaz de sustentar uma casa não apenas no deserto, mas na vida. Esse episódio não está registrado diretamente em um versículo específico da Torá, mas é preservado como tradição ligada à história de Ismael e Abraão, coerente com os princípios que a própria Escritura ensina repetidamente. Uma casa se sustenta pelos seus fundamentos. A história de Ismael, até aqui, mostra algo profundo. Ele foi afastado, mas não abandonado. Foi provado, mas não destruído. Cresceu no deserto, mas não sem direção.
Deus cumpriu o que prometeu. A palavra dita a Agar no início não caiu por terra. Ismael se tornou pai de povos, construiu caminho próprio e carregou consigo a marca de ser filho de Abraão. E a história ainda não se encerra aqui. A história de Ismael segue amadurecendo. Depois de compreender o recado deixado por seu pai e trocar as bases da sua tenda, ele decide mudar também o rumo da sua casa. Ismael se casa novamente, desta vez com uma mulher trazida por sua mãe, vinda do Egito. A casa agora começa a se alinhar de outra forma, ainda que marcada por tensões entre dois mundos distintos. A Torá registra que Ismael teve muitos filhos, não como um detalhe secundário, mas como confirmação da promessa feita ainda no deserto. Em Gênesis 25, 12 e 16, a Escritura apresenta essa descendência de maneira direta, dizendo: estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas nações. A promessa se cumpre diante dos olhos da história. Ismael não apenas sobreviveu, ele se multiplicou. Tornou-se pai de príncipes, chefe de clãs, raiz de povos. Aquilo que Deus havia dito a Agar no deserto agora se revela em forma de gerações. Mesmo assim, a caminhada de Ismael não foi simples. A tradição relata que, ao retornar ao Egito, Agar aos poucos se afastou dos ensinamentos da casa de Abraão. O ambiente mudou, as influências se misturaram, e Ismael cresceu entre dois mundos. O mundo da mãe, marcado por antigas práticas, e o mundo do pai, marcado pelo Deus único. Por isso, Ismael buscava Abraão, não apenas como pai biológico, mas como referência espiritual. Ele queria saber qual caminho seguir, qual direção manter, como sustentar sua casa sem perder sua identidade. E então chega o momento final da vida de Abraão. A Torá faz questão de registrar algo que não pode ser ignorado. Quando Abraão morre, Ismael não está ausente. Ele não é esquecido. Ele não é excluído. Pelo contrário, em Gênesis 25, 9, a Escritura declara de forma clara e solene: e sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está defronte de Manre. Isaque e Ismael, lado a lado. O filho da promessa e o filho da serva. Ambos honrando o mesmo pai. Ambos presentes no momento final. Isso não é um detalhe casual. É um ensinamento silencioso. Ismael reconhece quem Isaque é. Ele entende que a promessa do caminho principal passou por ele. Mas isso não diminui sua identidade, nem anula seu lugar na história. Ismael honra seu pai, cumpre seu papel e segue seu caminho com dignidade. A história mostra que Deus não apaga pessoas. Ele conduz destinos. Alguns seguem por linhas diferentes, mas ainda assim permanecem sob o alcance da promessa. Ismael termina sua jornada como começou. Ouvido por Deus, sustentado no deserto, formado pela disciplina, marcado pela herança e lembrado pela honra. A história de Ismael se encaminha para seus últimos capítulos com maturidade e consciência. O homem que nasceu no contexto da espera, cresceu no deserto e caminhou entre dois mundos, agora demonstra algo que a Escritura valoriza profundamente: discernimento. A tradição relata que Ismael se afasta de caminhos que não estavam alinhados com os ensinamentos recebidos na casa de seu pai. Ele reconhece que houve momentos de desvio, influências que não edificavam, práticas que não refletiam a herança espiritual de Abraão. Esse reconhecimento não vem como discurso, mas como atitude. Ismael compreende algo essencial. Embora ele seja o primogênito em idade, Isaque é o filho por meio de quem a promessa central seguirá. Essa compreensão não gera revolta, mas aceitação. Ele não tenta ocupar um lugar que não lhe foi destinado. Pelo contrário, ele respeita a ordem estabelecida por Deus. A própria Escritura deixa isso implícito quando mostra Ismael honrando Isaque, caminhando ao lado dele no sepultamento de Abraão. Isso revela maturidade espiritual.
Ismael entende que Deus pode cumprir promessas por caminhos diferentes, sem excluir ninguém. Ainda assim, Deus não retira de Ismael aquilo que lhe foi prometido. Ele também carrega uma promessa: ser pai de muitos povos. E essa promessa se cumpre plenamente. A Torá registra que Ismael viveu muitos anos. Em Gênesis 25:17, o texto bíblico afirma: "E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e morreu, e foi reunido ao seu povo." Ismael não termina sua história no abandono. Ele morre cercado por descendência, com identidade estabelecida, com nome preservado na história. Sua vida não foi curta, nem insignificante. Foi longa, intensa e marcada por propósito. Antes disso, algo curioso acontece dentro da própria linhagem de Abraão. A história registra que Esaú, filho de Isaque, busca uma esposa dentro da família de Ismael. Esse movimento não acontece por acaso. A Escritura narra em Gênesis 28:8-9. Viu Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai. Então foi Esaú a Ismael, e tomou por mulher, além das que já tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Esse detalhe revela algo profundo. As famílias se entrelaçam novamente. Aquilo que parecia separado volta a se cruzar. A descendência de Abraão, por caminhos distintos, continua se conectando ao longo da história. No fim das contas, a história que começou com Abraão e Sara, passou por Hagar, seguiu por Ismael e Isaque, alcança também Esaú e seus descendentes. Um grande clã se forma, muitos povos surgem. A promessa inicial ecoa geração após geração. Ismael, que começou sua vida à margem da promessa, termina como parte essencial da história. Não como herdeiro do caminho principal, mas como portador de um legado próprio, legítimo e reconhecido. A história de Ismael termina, mas o ensinamento que ela carrega não se encerra com ele. Tudo o que foi vivido, a espera, a rejeição, o deserto, a separação, o recomeço, a maturidade, constrói uma mensagem silenciosa e profunda. Nem todo caminho é reto, mas todo caminho pode ser redimido. Ismael nasceu de uma decisão humana, cresceu em meio a conflitos, foi afastado daquilo que parecia o centro da promessa. Ainda assim, Deus nunca retirou sua mão sobre ele. No deserto, quando tudo parecia perdido, havia um poço. Na separação, havia propósito. Na distância, ainda havia identidade. Ismael não precisou ocupar o lugar de outro para ter valor. Ele aprendeu a aceitar quem era, de onde vinha e qual caminho precisava seguir. Essa história nos ensina que nem sempre começamos da forma ideal, mas podemos terminar com dignidade. Que mesmo quando somos colocados à margem, Deus continua vendo, ouvindo e sustentando. O deserto não foi o fim de Ismael, foi o lugar onde ele foi formado. E a maturidade não veio da facilidade, mas da consciência. No fim, Ismael honrou seu pai, respeitou o propósito de Deus e deixou um legado. Ele entendeu que promessas podem seguir por caminhos diferentes, sem que isso signifique abandono. Há pessoas que não caminham no centro da promessa principal, mas ainda assim caminham dentro da fidelidade de Deus. Se você chegou até aqui, entenda isso. Sua história também não acabou no erro, na dor ou na espera. Há poços que ainda não foram vistos. Há fundamentos que podem ser reconstruídos. Há identidade que pode ser resgatada. O mesmo Deus que ouviu Ismael no deserto continua ouvindo hoje. Se essa história falou com você em algum nível, espiritual, emocional ou pessoal, não ignore esse momento. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Deixe um comentário, mesmo que seja poucas palavras, dizendo o que mais tocou o seu coração. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares, porque alguém próximo a você pode estar exatamente no deserto que essa história descreveu. Esse não é apenas um vídeo. É uma mensagem que precisa continuar alcançando pessoas. Faça parte disso agora.